Maria Luísa da Áustria nasceu em 12 de dezembro de 1791. Foi a segunda esposa de Napoleão Bonaparte e imperatriz da França, de 1810 a 1814, posição que voltou a ocupar por poucos meses em 1815, durante o governo dos 100 dias de Napoleão. Maria Luísa era filha do imperador Francisco I da Áustria e Maria Teresa de Nápoles e Sicília. Portanto, ela era irmã da imperatriz brasileira Maria Leopoldina. Por obrigação de Estado, ela casou-se com Napoleão, que não tivera de Josefina de Beauharnais um herdeiro para seu trono. A arquiduquesa Maria Luísa da Áustria nasceu no Palácio de Hofburg, em Viena, no dia 12 de dezembro de 1791. Era a primeira filha do arquiduque Francisco da Áustria e de sua segunda esposa, Maria Teresa de Nápoles e Sicília. Seu pai tornou-se imperador do Sacro Império Romano um ano depois do seu nascimento. A menina recebeu o nome de sua avó, Maria Luísa, a imperatriz romana. Além disso, Maria Luísa era bisneta da imperatriz Maria Teresa, através de seus pais, que eram primos de primeiro grau. Ela também era neta materna da rainha Maria Carolina de Nápoles, irmã favorita de Maria Antonieta, que na época das guerras napoleônicas era rainha de Nápoles e odiava o dito cujo. Os anos de formação de Maria Luísa foram durante um período de conflito entre a França e a sua família. Ela foi criada para detestar ideias francesas, sendo influenciada por sua avó Maria Carolina, que desprezava a Revolução Francesa, devido à morte de sua irmã Maria Antonieta. Além disso, o reino de Nápoles de Maria Carolina também entrou em conflito direto com as forças francesas lideradas por Napoleão. Com a Guerra da Terceira Coalizão, a família imperial foi forçada a fugir de Viena em 1805. Maria Luísa refugiou-se na Hungria e depois na Galiza, antes de retornar a Viena em 1806. Seu pai renunciou ao título de Sacro Imperador Romano, mas permaneceu como imperador da Áustria. Em 1807, quando Maria Luísa tinha 15 anos, sua mãe morreu após sofrer um aborto. Menos de um ano depois, seu pai se casou com sua prima de primeiro grau, Maria Ludovica, que era 4 anos mais velha que Maria Luísa. Após a guerra de 1809 entre a França e a Áustria, a família imperial austríaca teve que fugir novamente de Viena. Naquela altura, Napoleão já estava mostrando sinais de esgotamento na vida pública e pessoal. Seu casamento com Josefina não tinha rendido frutos e, para a continuidade do império, era de suma importância a produção de um herdeiro. De coração partido e muito triste, ele tomou uma decisão. Pediu divórcio para Josefina. O próximo passo seria encontrar uma esposa de sangue azul. Napoleão desejava que a próxima esposa fosse uma princesa, com dinheiro, classe e sangue azul. Essa união poderia levar paz ao continente e dar prosseguimento ao império criado por ele. Então os cortesãos começaram secretamente a estudar um casamento para ele. Se ele quisesse um filho, essa era a única maneira. A princípio, ele queria se casar com a irmã do czar Alexandre I, mas ele teria que esperar mais alguns anos para que o casamento fosse realizado. Com isso, ele partiu para a segunda opção. A escolhida foi Maria Luísa da Áustria, que na época tinha 17 anos. Além do alemão, ela falava o inglês, italiano, latim, espanhol e francês. Era dócil, saudável e estava definitivamente pronta para a maternidade. Ao saber da notícia chocante, Maria Luísa implorou ao pai para que não permitisse. Além de odiá-lo, Napoleão era o homem que atacou seu país. Era divorciado, brutal e tinha o dobro da sua idade. Apenas 5 anos antes, ela tinha escrito em seu diário o quanto desejava que ele morresse. Maria Luísa implorou, mas não teve jeito. O pai encomendou um esplêndido enxoval de roupas e joias. Ela tinha sido preparada desde a adolescência para um casamento estrangeiro e por isso sabia tantas línguas. A
Apesar de não ter uma grande beleza, Maria Luísa era alta e esbelta. Tinha gosto especial pela leitura e pela pintura de paisagens, além de ter habilidade com o piano e a harpa. O casamento por procuração ocorreu em Viena em 11 de março de 1810. Fizeram-se os banquetes e a arquiduquesa partiu para a França. Napoleão ordenou uma série de bailes e recepções para celebrar a união com ela, mas na memória do povo francês, Josefina ainda estava viva. Maria Luísa era parecida com Maria Antonieta, graças ao seu lábio rabisburgo saliente. Tinha a pele clara e os cabelos dourados. Os espiões de Josefina diziam que ela era desastrada, tinha um peito muito grande e andava sem graciosidade. Seu francês era bom, mas protocolar, e a conversa informal era um desafio. Napoleão, no entanto, não se importava. Ele se comportava novamente como um jovem apaixonado. Teve lições de valsa e mandou fazer roupas novas. O castelo de Copim, onde Luís XVI conhecera Maria Antonieta, foi o local escolhido para o encontro entre os dois. Napoleão mandou renová-lo por completo e estudou etiqueta com o mesmo cuidado que se dedicava aos planos de batalha. Antes da sua chegada, Napoleão tentou agradar a noiva enviando-lhe regularmente cartas garantindo o afeto. Vais encontrar um marido que quer a tua felicidade acima de tudo. Agora nada mais me interessa, a não seres tu. Na noite de 27 de março de 1810, Napoleão chegou ao castelo de Copim, contando as horas como o noivo mais ansioso do mundo. Incapaz de esperar mais, saiu em disparada para se encontrar com ela no caminho. Quando chegaram ao Palácio das Tuileries, encaminhou Maria Luísa para a cama. Para ele, a noite passou voando, e para a noiva não tinha sido tão ruim quanto ela esperava. Pediu-me que fizesse outra vez, disse Napoleão mais tarde. Quase uma semana depois, Napoleão e Maria Luísa se casaram formalmente num esplendor de festividades em Paris. Todos perceberam que a noiva era mais alta que o noivo. O imperador se deixava intimidar pela verdadeira realeza, e Maria Luísa, ao contrário dos franceses, não tinha medo dele e falava-lhe com a coragem de um adolescente confiante. A nova imperatriz adorava comer, fazendo com que Napoleão organizasse enormes banquetes para lhe agradar. Depois da cerimônia, Napoleão deleitou-se com o casamento e passou os dias em caçadas e as noites em bailes e na ópera. Não tinha vontade de ir para a Espanha comandar o exército. Queria estar ao lado dela o tempo todo. E, de fato, não havia outra maneira de conceber o tão sonhado filho legítimo. Todos viam o quanto ele estava apaixonado. Mas a paixão não impediu de ele ficar zangado e impaciente com ela. Maria Luísa não tinha jeito para recepções e audiências, e isso o deixava muito zangado. A pobre adolescente era tímida, sendo incapaz de conversar informalmente, e lutava para esconder o aborrecimento nos eventos. Ao contrário de Josefina, ela não obedecia a Napoleão quando ele se zangava. Ficava inconformada porque ele não deixava que ela comesse dentro da carruagem. Mas o que ele não sabia era que ela tinha razões para estar tão esfomeada, cansada e com dores de cabeça. Maria Luísa estava grávida. Napoleão ficou exultante com a gravidez. Convencido de que teria um filho, planejou extensas celebrações, escrevendo diretrizes para o parto e o batizado. Se fosse menino, seria o rei de Roma. Se fosse menina, seria princesa de Veneza. Josefina, ao saber da notícia, tinha se convencido de que seu destino estava selado. Pediu a Napoleão para conhecer a nova imperatriz, mas ele disse que era impossível. No entanto, ela não se deixou desanimar. Queria ser amiga de Maria Luísa numa tentativa de voltar à corte, mas a nova imperatriz a detestava, lhe achava velha e de baixa estirpe. Maria Luísa sentiu as primeiras dores do parto em 19 de março de 1811. Napoleão fez questão de avisar todos os cortesãos. Em pouco tempo, o parto de Maria Luísa estava tão cheio quanto o de Maria Antonieta,
que na época contava com mais de 200 pessoas. O parto foi difícil e causou muitas dores à imperatriz. O homem, que conseguia ignorar os horrores da batalha, ficou chocado com o nascimento da criança e saiu apressado do quarto. O médico disse que o bebê estava em risco e que talvez só pudesse ser salvo sacrificando a mãe, se referindo a uma cesariana. Apesar das dificuldades, às 9h20 da manhã do dia 20 de março de 1811, Maria Luísa deu à luz um rapaz de 4 quilos, chamado Napoleão Francisco Carlos José Bonaparte, futuramente Napoleão II, o rei de Roma. Lá fora, tiros de canhões contavam a Paris inteira que Napoleão tinha um filho. Em 8 de junho de 1811, o bebê foi batizado em Notre-Dame. Napoleão, como sempre, apropriou-se dos holofotes e tirou a criança dos braços da mãe e ergueu bem alto para mostrar ao público. Napoleão estava feliz nas Tuileries, comendo sobremesa com a esposa e brincando com o filho. Não tinha vontade de ir para o campo de batalha. Queria ficar em casa com o filho e a esposa, mas seu império desmoronava. Era vasto demais, impossível para um só homem governar. Com Maria Luísa e o filho, o imperador francês começou a negligenciar seus assuntos, e o tempo não estava ao seu lado, especialmente quando ele cometeu o erro grosseiro de invadir a Rússia em junho de 1812, ao descobrir que o czar Alexandre estava rompendo o bloqueio continental, ao permitir que os navios e mercadorias inglesas entrassem no Mar Báltico. Além disso, seu sogro, que ele esperava que fosse leal, o traiu. Maria Luísa ficou horrorizada ao saber que seu pai havia se juntado à Rússia na guerra contra seu marido. Acreditando em Napoleão e em sua aparente invencibilidade, ela se declarou leal a ele e à França. Em março de 1814, Maria Luísa ficou sozinha como regente da França, forçada a decidir se deveria confrontar seu pai e seus aliados que estavam prestes a marchar sobre Paris ou fugir. Ela acabou ficando em Paris, mas sua coragem não adiantou muita coisa. Separada de Napoleão, ela e seu filho foram forçados a retornar a Viena como refugiados. Depois de uma dura campanha, foi cedido para Maria Luísa o Ducado de Parma, prometido pelos aliados para garantir a primeira abdicação de seu marido. Em 1816, ela partiu para Parma, forçada a deixar seu filho em Viena, como refém do bom comportamento de Napoleão em Santa Helena. A vida de Maria Luísa seguiu. Ela nunca mais voltou a ver Napoleão Bonaparte, nem mesmo durante o governo dos 100 dias. O motivo de seu comportamento tinha um nome: Adalbert von Neipperg, um militar e diplomata a quem o imperador Francisco I havia confiado a custódia da filha. O imperador temia que a viagem dela para Parma coincidisse com a partida de Napoleão para Elba, fazendo com que ela tentasse acompanhá-lo ao exílio. Mas ele estava errado. Esse propósito não fazia parte dos planos de Maria Luísa. Longe da França, ela se sentiu mais uma vez livre e no controle de suas ações. Neipperg era um homem bonito e galante. Assim, logo se tornou uma companhia agradável. Ele exerceu impecavelmente a defesa dos direitos dela no Congresso de Viena. Foi um companheiro atento e fiel que a cobriu de atenções, mas parecia estar esquecendo de um detalhe. Ele era casado e tinha 4 filhos. Neipperg era um velho conhecido de Maria Luísa, pois fora diplomata na corte francesa, onde fora condecorado pelo próprio Napoleão com a Legião de Honra. Instalados nos ducados italianos, o casal viveu uma apaixonada história de amor, da qual nasceram 4 filhos ilegítimos. Os 2 se casaram após a morte de seus respectivos cônjuges. A união com Neipperg, além de feliz e produtiva, foi muito lucrativa na esfera política. Maria Luísa confiava plenamente nele para exercer o governo de seus ducados. Enquanto isso, ela se dedicou de corpo e alma para embelezar e enriquecer a cidade de Parma. A duquesa deve-se à restauração de vários edifícios renascentistas e barrocos,
que transformaram a cidade de Parma em um verdadeiro museu urbano. Maria Luísa também serviu como mecenas, protegendo jovens artistas. Ela abriu uma grande biblioteca, um museu arqueológico e uma esplêndida galeria de arte. Ao mesmo tempo, ela promoveu a criação de um instituto de maternidade para orientar jovens mães na criação dos filhos e evitar o alto índice de mortalidade infantil da época. Essas foram algumas decisões que a fizeram entrar para a história da cidade de Parma como a Boa Duquesa. Em 1829, Neuperg morreu, deixando Maria Luísa na maior tristeza. Em 1832, seu filho com Napoleão morreu de tuberculose em Viena, com apenas 21 anos de idade. Apesar da distância, Maria Luísa se sentia próxima. O chanceler austríaco, duvidando das condições para o governo de Maria Luísa e não querendo perder o controle dos ducados italianos, enviou o barão Verclair como primeiro-ministro para fortalecer a autoridade ducal. O barão era um homem descuidado e ambicioso, que não só tirou Maria Luísa do exercício do poder, mas também exerceu um governo verdadeiramente despótico. Teve como resposta uma revolta popular, que poderia custar o trono à Boa Duquesa. Após a queda do barão, o chanceler enviou Charles René de Bombelles, um aristocrata gaulês que fugiu do Império Austríaco após a Revolução Francesa. A proximidade entre ele e Maria Luísa fez com que o amor despertasse, fazendo com que ela abandonasse o véu de viúva e se casasse com ele em 1834. Os dois se casaram secretamente. Assim como no segundo casamento, essa união também foi feliz. Bombelles compartilhava seu interesse pelas artes e letras. Também representou um tempo de calma e prosperidade econômica para os ducados, frutos das melhorias na administração e finanças introduzidas por Maria Luísa. No entanto, a saúde já não acompanhava a duquesa. Em 1839, ela escreveu para sua família austríaca: "Minha felicidade é total, graças à companhia de meu marido e meus filhos, mas minhas forças estão me deixando." Sofrendo de reumatismo, ela envelheceu prematuramente e suas aparições públicas eram cada vez mais raras. Poucos dias depois de completar 56 anos de idade, em 17 de dezembro de 1847, Maria Luísa morreu de pleuresia. Olá, eu sou a professora Zilmar. Então, gostou do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo! Tchau!